você já deve ter percebido pelo título, o assunto do vídeo de hoje é sobre ser expatriado. É uma palavra que eu uso bastante aqui no canal, já falei várias vezes porque eu tô expatriada aqui no México, mas as pessoas sempre perguntam o que eu tô falando, o que é expatriado. É um cargo, uma profissão, o que eu preciso estudar para ser expatriado, tem um curso específico na faculdade para ser expatriado? E é isso que eu vou explicar para vocês hoje, o que é expatriado e quais são as vantagens de ser expatriado. O termo é muito popular no mundo corporativo para você se referir a funcionários que foram transferidos do país de origem deles para outro país, para trabalhar em outro país. Um engenheiro pode ser expatriado, um administrador, como é meu caso, pode ser expatriado. Não tem uma profissão específica, não tem um curso específico para você ser expatriado. Não depende da sua formação, mas sim da necessidade da empresa de ter esse funcionário no exterior, em outra filial do exterior. Ou seja, eu sempre falo que eu sou expatriada, que eu fui expatriada, porque originalmente eu fui contratada pela empresa de São Paulo e depois eu fui transferida para trabalhar na cidade do México. Antigamente era algo de executivos, pessoas de altos cargos, diretores de empresas ou pessoas com potencial para virar diretores de empresa. Eram pessoas de 35 a 40 anos, que tinham família, tinha esposa, tinha marido, não tinham muito interesse em mudar de país, de começar a vida do zero em outro país desconhecido, mas aceitavam ir porque era uma forma de você crescer na carreira. E o mais comum também era ficar muitos anos, não só 6 meses, não só um ano, mas 5 anos. Era um esforço para eles, era uma fase que eles tinham que passar para conseguir crescer depois no próprio país deles. Mas hoje em dia já não é tanto assim. Se vocês forem perceber, as pessoas mudaram bastante, as pessoas querem viajar, as pessoas querem ir para outros lugares, conhecer novas culturas. Hoje em dia, trabalhar em outro país é atrativo, não só pelo seu currículo, não só pelo salário, mas também por outros motivos que vão além disso, como por exemplo, você crescer como pessoa, aprender um novo idioma. É claro que para muita gente ainda é um esforço, é complicado realmente você deixar sua vida que você conhece em outro país, sua casa, sua família, para você ir trabalhar em outro lugar. Mas para muitos não é visto como algo negativo, mas sim como algo desejado para fazer, para você dar um salto na sua carreira, para você viver outra experiência, viver uma experiência internacional, colocar no seu currículo, enfim. Além de ter mudado um pouco o perfil das pessoas, um pouco o modo de pensar das pessoas, as empresas também mudaram a forma de fazer a expatriação. Como eu falei, muita gente não queria ir, então eles tinham que fazer um pacote bem vantajoso para a pessoa querer ir. Mas hoje nem todas as empresas oferecem esses benefícios, inclusive algumas pessoas vão para outro país sem nenhum benefício. Alguns aceitam até salários iguais ou menores porque quer ir para outro país por outro motivo, seja ele aprender outro idioma, seja ele viver em outro lugar, um país específico. Por exemplo, a minha empresa, ela dá pacotes específicos para expatriados, mas tem gente que eu sei que abriu mão de apartamento porque queria morar na Europa. Também conheço um caso numa empresa que a pessoa veio por amor, ela veio sem nenhum benefício, ela veio com o mesmo salário, com as mesmas condições de um trabalhador mexicano porque ela queria morar no México. É uma coisa que acontece, cada um tem os seus motivos, seja ele amor, seja ele idioma, seja ele experiência internacional, cada um tem os seus motivos. E agora que já falamos de motivos de pessoas quererem ir para outro país, querer trabalhar em outro país, vamos falar de benefícios. O que as empresas oferecem para pessoas que querem ir para outro país? Como eu já falei, tem empresas que oferecem nada, oferecem só a vaga. Mas tem outras empresas que sim oferecem coisas muito boas. Vocês vão perceber que nem todas as empresas oferecem as mesmas coisas, mas vão falar o que é normalmente oferecido. Um salário maior, um plano de expatriação, gastos com a sua mudança, gastos com visto, com residência. Muitas empresas também pagam contador para você fazer imposto. Por exemplo, agora fizeram meu imposto do Brasil, meu imposto do México. Pagam o seu apartamento. Algumas empresas oferecem voos anuais, algumas empresas não oferecem voos. A minha empresa oferece voos a cada 2 meses para você voltar para o seu país. Se você tem filhos, eles também pagam a escola do seu filho, caso sua escola pública não seja boa. Plano de saúde também é uma coisa que está incluído para você e para sua família. Eu, no meu caso, tenho plano de saúde no Brasil e tenho plano de saúde aqui no México. Alguns casos a empresa também te dá um carro ou arca com seus gastos de transporte. A minha empresa não dá um carro, mas arca com os gastos de Uber, por exemplo. E uma coisa que eu vi que não é comum é a empresa dar um valor diário de comida também. A minha empresa faz isso, mas todos os meus amigos expatriados que eu vi aqui no México não tinham isso. E aí vocês estão pensando, nossa, quantos gastos a empresa tem para manter um funcionário fora do país? Sim, normalmente o funcionário expatriado custa 3 vezes mais que um funcionário local. E aí a gente se pergunta, por que uma empresa vai querer ter um gasto tão elevado com um funcionário? Os motivos podem ser variados, mas os que eu conheço, pelo menos, são os seguintes. Quando uma empresa abre uma filial em outro país, ela manda vários funcionários para esse país. O principal motivo, primeiro, que não tem pessoas lá, eles precisam de pessoas com experiência para que essa filial cresça. Mas além disso, que é uma coisa muito importante também, eu acho que bem relevante nesse sentido, é o que a gente chama de cultura organizacional. Cultura organizacional é um conceito complexo, mas que você pode resumir mais ou menos como um conjunto de normas, de crenças, de valores que a empresa tem, a forma de trabalhar, enfim. E se você começa a filial de uma empresa em outro país, só com pessoas novas, só com pessoas dessa cultura, você vai mudar bastante essa cultura organizacional. Então o que eles fazem é levar essas pessoas para esse país novo, para essa filial nova, para passar essa cultura para as pessoas e
também para ensinar a forma de trabalhar, qual é a forma que eles trabalham. Claro que cada filial normalmente tem as suas diferenças, mas se você for ver, o core é a mesma coisa. A minha empresa, por exemplo, eles trabalham muito nisso, eles sempre colocam muitos espanhóis em vários países exatamente por causa disso. Eu já estive em 4 escritórios diferentes, Nova York, em São Paulo, no México, 2 no México e do Brasil. E todos os escritórios são muito parecidos. Se você vai no escritório aqui da minha empresa, você se sente no mesmo país que você estava antes, porque eles fazem tudo igualzinho. É uma forma de manter a identidade, manter a qualidade do trabalho que você faz. Esse é um dos motivos, mas tem outros também. Por exemplo, quando a empresa não tem um funcionário com conhecimento específico nesse país, e aí facilmente ele vai lá e fala, ok, eu não tenho aqui no México uma pessoa que saiba sobre esse determinado assunto, mas eu preciso de alguém. E esse alguém tá lá na Espanha. Esse alguém tá lá no Brasil. Então eu vou lá, falo com essa pessoa e trago essa pessoa pra cá. Ela não vai ficar aqui pra sempre, é temporário, mas o que ela pode fazer é ensinar muita gente, ela pode ajudar a crescer a filial com o conhecimento dela. Eu, por exemplo, desde que eu cheguei, eu já tive uma equipe, eu já ensinei várias pessoas as coisas que eu sei, que eu aprendi no Brasil, depois eu fui pra Espanha, ensinei mais gente. Aprendi coisas na Espanha também, aprendi coisas no México. Então o funcionário que vai viajando, que vai conhecendo outros lugares, ele vai ter conhecimentos de vários lugares e isso é muito legal pra empresa. E eu acho que as empresas já perceberam isso, que as pessoas que viajam bastante, que vão para outros lugares, elas voltam mais criativas, elas voltam mais maduras, mais preparadas, com mais desenvoltura, com mais autoconhecimento e mais autoconfiança também para conseguir desenvolver depois no próprio país que ela estava antes. Eu acho que ser expatriada é uma coisa muito legal, eu sou suspeita para falar porque eu realmente adoro viajar, mas claro que também é uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que você ser expatriado em outro país é você trabalhar em outro país. Então sabe aquela rotina que te mata em São Paulo? É a mesma rotina que vai te matar aqui no México também. Não é turismo, não é você ficar 15 dias, um mês e ir embora. É você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E você fica muito tempo. Você desiste totalmente da sua vida em outro lugar para ir para esse país. Não é fácil, tem muitas dificuldades. Não é só pensar em salário, não é só pensar, eu quero viajar. Viajar a trabalho é muito diferente de viajar a turismo. Ano passado eu conheci várias pessoas da França que vieram para cá a trabalho e não viram a pirâmide. Não viram o Ángel de la Independência. Sabe o que é isso? É você vir pra cá, não conseguir ver o ponto turístico, não conseguir sair do hotel, porque você tá trabalhando bastante. Claro que o expatriado, como ele vive aqui por muito tempo, ele consegue ver as coisas, mas não é a mesma coisa viajar a turismo, isso com certeza não é. E não é à toa que muita gente volta pro país de origem. No próximo vídeo eu vou falar sobre a dificuldade de ser um expatriado. Claro que eu sei que é um privilégio, que eu sei que é uma coisa legal, que é uma coisa boa, que muita gente se interessa, mas não é fácil. Eu tenho um amigo que faz 4 anos desde que ele entrou na empresa que ele quer viajar. E agora que ele foi viajar, ele se sente sozinho, ele tem várias dificuldades, ele já viu que não é fácil fazer amigos. Eu sei que os benefícios a gente olha e fala, nossa, eu quero isso, tanto faz se eu vou ficar sozinho, tanto faz se eu vou ter dificuldades, o que me interessa é a minha carreira, o que me interessa é o dinheiro, mas eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de escolher trabalhar fora e morar fora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Manchai BR, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. E como vocês sabem, agora a gente tem Seja Membros do canal para vocês receberem conteúdos exclusivos e também apoiar o nosso trabalho aqui na internet. Um beijo pra vocês, tchau, tchau!